Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de Neemias, o capítulo 1 e o versículo 4, que diz assim: sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor meu Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa do meu pai pecamos. Aqui já sabemos que era Neemias, o copeiro do rei, que veio ali uma notícia do povo dele. Jerusalém tinha sido ali destruído, seus muros queimados, estava uma maior destruição dos muros de Israel. E quando ele soube dessa notícia, ele estava lá na casa do rei, ele estava sendo copeiro do rei, estava sendo ali bem tratado, no lugar dos nobres, mas o povo de Israel estava lá sofrendo, com os muros queimados, tudo bagunçado, seus pais, seus familiares, seus amigos, e ali ele, quando soube dessa notícia, ele se entristeceu muito. Ele se entristeceu, mas ele não começou a reclamar para Deus e dizer: Deus, por que tu fizesse isso? Deus, mas por quê? Por que tu fizesse? É a terra dos meus pais. Ou não, ele disse: Senhor, ele pôs-se a jejuar, ele pôs-se a orar de dia e de noite ao Deus dos céus, ao Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. E Neemias era um do povo de Israel, povo escolhido de Deus. Mas o povo escolhido de Deus, de vez em quando, entra em pecado, entra em murmurações e disenções, deixam a Deus e vão buscar outros deuses, vão buscar outras coisas. E Deus ali deixa que o inimigo, muitas vezes, tome posse das coisas dele, destrua muitas coisas, para que eles voltem ao Senhor, para que eles clamem ao Senhor. Muitas vezes é uma estratégia de Deus para que faça com que o povo dele volte atrás, para que o povo dele volte ao caminho. Isso era com o povo de Israel, mas hoje é com nós outros. Hoje é conosco também. Ele nos tomou como filho, por Cristo Jesus. Ele já nos adotou como filhos, em Cristo. Então, o povo de Israel era um povo que ele exalçou, como ele falou, como ele separou como um povo de Deus. E nós hoje não somos como o povo de Deus, nós somos como filhos, porque diz a palavra que Jesus é o primogênito dos filhos, e nós somos os demais filhos de Deus, por Cristo Jesus. Então hoje não é diferente. Deus muitas vezes deixa que sejamos atordoados, apedrejados. Muitas vezes Ele nos deixa acontecer rios de coisas, tempestades, Eu não digo assim, tempestade somente no mundo secular, mas na nossa vida, tempestade principalmente financeira, para que nós nos achegamos a Ele, para que nós chegamos e dizemos: Senhor, o que aconteceu? O que eu tenho feito? O que eu deixei de fazer? Senhor, me guia, me ensina.
Deus quer isso de nós. Muitas vezes Ele nos deixa que Satanás bagunce com a nossa vida, para que nós viemos assim clamar a Ele, falar com Ele, para que nós possamos assim voltar ao caminho. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E ali o Neemias clamou a Deus, né? Ficou em jejum e ainda confessou os pecados do povo. Isso é um líder. Esse já mostra que é um líder, é pastor. Esse é um homem que leva as pessoas a Deus. Ele levou Israel a Deus. Senhor, sabemos que todo Israel pecou, os meus pais, nós pecamos. Ele não orou só por ele. Vemos que ele não é mendigo de oração. Ele é um intercessor. E nós temos que sermos intercessores também. O meu desejo, na verdade, quer saber o meu desejo? Quantas vezes o meu pastor coloca o seu grande pedido, um único pedido de oração. Quantas e quantas vezes eu coloquei? Que todas as almas se salvem, todos cheguem ao conhecimento da verdade, todo joelho se dobre, toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Esse é o meu maior e grande desejo da face da terra. Muitas vezes podemos dizer, é utopia? Não sei, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. E eu me sinto bem em orar por toda a humanidade. Eu me sinto bem por isso. E aqui ele orou por todo Israel. E apresentou até algumas coisas quais Deus tinha falado com Moisés. Nós temos que também ler a palavra, aprender um pouco da palavra, para que quando formos orar, falar na palavra. Senhor, como tu fosse naquele tempo, né, com aquele povo assim, como tu atravessasse eles do Mar Vermelho, né, como tu fizesse sair água da rocha. Faz também na minha vida, faz também na vida do fulano, do cicrano, do beltrano. Deus se alegra de pessoas que oram, além de fé, também com compreensão, com entendimento. Ele ama as pessoas que oram a Ele com compreensão. E aqui o Neemias fez essa oração com compreensão. E o Neemias vai, no capítulo 2, Neemias vai e diz assim, vai servir o rei. E disse o rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste. Não, versículo... Ele foi servir ao rei e ele estava triste, né? E disse o rei, me disse, por que estás triste o teu coração? Pois estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito de grande maneira. Ele foi servir ao rei, né, que ele era o copeiro do rei, com o rosto triste. E o rei perguntou, tu estás triste? Tu estás doente? O que está acontecendo? Tipo, o que eu tiro dessa palavra? Se você é uma pessoa que anda sempre com a cara entristecida, a cara endurecida, o rosto, né, rugado, sempre com a cara feia, ninguém vai nunca saber se você está precisando de alguma coisa ou não. Tem pessoas que andam sempre de cara feia, de cara triste, cara amarrada. Não, o Neemias servia ao rei com amor, com a cara limpa, a cara alegre, porque estava servindo ao rei. Ele dava valor ao serviço que fazia, até que nesse dia o rei falou assim, tu estás com a cara triste, estás doente? Ele disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar de sepulcro dos meus pais, assolado, tendo sido comido as suas portas do fogo, né? Aí, como ele vai se apresentar ao rei, falar para o rei? Ele não foi dizer assim,
o Senhor mandou destruir, né, os muros da grande cidade de Israel. Não, ele falou da cidade do sepulcro dos meus pais. Está tudo destruído, na ruína, tudo a fogo, queimado a fogo ali. Por isso que eu estou triste. E o rei vai e diz: olha, o que tu precisas, o que tu queres que eu faça para ajudar você para reconstruir esses muros. Ele diz que mande carta para cada província, cada governador, cada chefe, cada gerente daquele lugar, e me ajudando, me dando coisa para ir ajudando, me dando material, pessoas para ir me ajudando. É isso que eu quero. E o rei ali já deu carta e mandou que cada um ajudasse ele, né? Então, primeiramente, a alegria. Ele servia ao rei com alegria. Por isso que o rei descobriu que ele estava triste ou doente. Então nós temos o que fazer com alegria. Seja para o nosso patrão, seja para o nosso cônjuge, seja para o nosso vizinho, seja para quem for. Façamos tudo com muito amor, com muita delicadeza, com muito carinho, com muita atenção. Faça como que seja para Deus, porque Deus vê tudo isso aí. Ele mesmo diz: faça para como que fosse para mim. Então ele se alegra, e ali ele fazia para o rei como que fosse para um Deus. E no dia que ele estava triste, o rei reconheceu que ele estava triste. E você o que faz reclamando, xingando, né? Dizendo: eu não sou obrigado não. Porque tem pessoas que dizem: eu não sou obrigado não. Somos obrigados sim a fazer o melhor aonde estivermos, se é que você é e quer ser de Cristo. Amém? Assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.